Boa noite. Boa noite, Otávio Cariello. Boa noite a todos. Vamos aguardando o pessoal entrar. Este é o Trem das Lives, prestes a completar um ano de existência. Boa noite, Flávio. A gente vai passar a transmitir a partir do próximo dia 19. Nós estaremos no YouTube. Boa noite, Valderez. Boa noite, Alê. Boa noite, Maria Cláudia. Boa noite, Valcenice. O Trem das Lives é uma iniciativa do Fernando Brengel e minha, Valdo Rezende. E hoje eu vou receber a Sônia Cavantan. Boa noite, Marina. E só deixando claro para vocês que então a partir do próximo dia 19, portanto daqui a 2 semanas, nós estaremos no YouTube. E a partir de lá a gente vai transmitir lives com conteúdo basicamente cultural, né? Nós pretendemos que esse espaço seja para pessoas, né, que trabalham com arte, trabalham com cultura, né, de uma forma geral. Boa noite, Januária Alves, Luiz Alexandre, né? Boa noite a todos vocês. Hoje nós vamos receber a minha querida amiga parceira de longa data, Sônia Cavantan. Boa noite, Valdênia. Boa noite, Elza. A Sônia Cristina Cavantan, né? Sônia Cavantan, para todos nós que a conhecemos desde muito tempo, é a nossa convidada do Trem das Lives de hoje. Eu vou chamar a Sônia, que ela já está, e nós vamos conversar um pouquinho, né, junto com o pessoal. Boa noite, Januária. Boa noite, Cláudia. Sônia Cavantan. Oi, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Boa noite, querida. Como é que você está? Tudo bem. Felizmente que resistindo a essa pandemia, e melhor agora que eu estou aqui falando com você. Também, para mim é um prazer enorme, uma emoção e uma honra do Trem das Lives te receber. Boa noite, Imagina! Cariello. Então vamos lá, Sônia, a gente vai no Trem das Lives, a gente tem o hábito de traçar um perfil das pessoas, né, dos passageiros do Trem das Lives, como diz o Breno. Boa noite, Valderez. Boa noite, Caroline Brito. E nós vamos então conversar um pouquinho sobre Sônia Cavantan, sua carreira brilhante, maravilhosa, da qual eu me orgulho de fazer parte. Um pouquinho. Ai, eu é que me orgulho de ter você conosco nos nossos trabalhos. Maravilha, querida. Então vamos lá. Eu vou começar lá do começo, né? Sociais, né? Lá na USP e aí de repente ela se encaminha, né, da sociologia para a arte, da arte para o teatro. Como é que foi essa passagem da socióloga, da pedagoga para o teatro? Na realidade, eu sempre fui uma amante de teatro, de forma como público e participando de atividades teatrais da escola, atuando, dirigindo, mas absolutamente de forma amadora. Nunca quis estar no palco. E aí acompanhava tudo muito sempre. E nessa passagem pela educação, eu ocupei um cargo que existia na época, que era coordenador do Centro Cívico Escolar, uma coisa completamente maluca, que era um cargo que tinha sido criado pelo regime militar para, entre aspas, vigiar, né, as atividades estudantis nas escolas do Estado. Felizmente, eu trabalhava numa escola muito progressiva e que, nesse espaço, o professor que coordenava o centro cívico podia realmente desenvolver atividades as mais diversas com os alunos. E aí, o meu foco dessas atividades eram as atividades culturais. Então, eu tinha uma carga horária, acho que de
12 ou 20 horas aulas por semana, não para ficar em sala de aula, mas sim para fomentar esses trabalhos com os alunos. E aí eu levava muito os alunos ao teatro, à Bienal do Livro. Eu era a professora maluca que organizava e não tinha medo de sair com a moçada. E isso fez eu me reaproximar do pessoal de teatro, porque é óbvio, né? Quer dizer, a gente recebia vários grupos querendo vender os seus espetáculos ou querendo fazer uma promoção para os alunos, para as famílias e tal. E como eu topava tudo, eu comecei a ser convidada para assistir ensaio, para ir às estreias, uma tentativa de depois virar, sei lá, um cliente desses grupos. E isso me deu uma vontade muito grande de estar dentro dessa possibilidade. Juntou com um período em que surgiu a primeira lei de incentivo fiscal à cultura, que foi a Lei Sarney, então todos os artistas precisaram passar a escrever projetos, e eu, como socióloga, sabia escrever projeto, e juntou ainda mais que eu estava namorando um psiquiatra que tinha voltado para a área de teatro, estava atuando. E aí eu vivia nos bastidores, e um pedia ajuda, outro pedia ajuda, quando eu vi eu estava produzindo. Legal. E aí a gente, eu quero dividir, a Marina está dizendo oi, mãe. Oi, mãe, oi, filha. Oi, amigos todos. Acabou de entrar minha prima, Adriana. Eu tô vendo aqui, mas eu não consigo ir respondendo, tá, gente? A Rita, nossa legal. amiga Rita está aí, Rodrigo de Jesus, Flávio Oliveira. Ô, Sônia, eu vou dividir o trabalho de produção, eu vou dividir em duas fases, né? Tá. Uma, assim, a produtora enquanto facilitadora, aquela que vai fazer o trabalho dos outros. E a produtora idealizadora, a produtora com os próprios projetos. Né? Ok. Ok, então vamos você com certeza, né? Você começou como facilitadora com projetos de outras pessoas. Como foram os primeiros projetos? Como é que é isso? Foi uma mistura, mas realmente no começo os artistas nos procuravam, traziam projetos, a gente encampava, até hoje isso acontece, porque na Cavantã pouquíssimas vezes eu tive com a possibilidade do criativo, né? De ter artistas como sócios. A predominância sempre foi de produtores ou pessoas de alguma outra área que atuavam conosco. Então, no início a gente realmente não criava projetos, mas a gente às vezes lançava algumas ideias e alguns criadores as desenvolviam. Hoje, a gente também mescla isso, mas a gente tem, muitas vezes, partido de ideias e chamado pessoas para trabalhar. Né? Principalmente os projetos que são artísticos, culturais, mas que têm foco também no desenvolvimento social, educacional. Então, existem essas duas possibilidades. Depois de 36, 7 anos, sei lá, 35 produzindo, é muito difícil fazer essa clara separação. Né? Mesmo quando vem uma ideia, a gente acaba, de alguma forma, contribuindo para o desenvolvimento daquele projeto. Quando nós fizemos uma estreia recente aí de um espetáculo e teve uma conversa com o público, que foi online, eu fiquei bastante emocionada porque o Leonardo Cortez, que é o diretor desse espetáculo, ele colocou o quanto as nossas conversas colaboraram artisticamente, né, no desenvolvimento do projeto. Então, acho que já passou, assim, uma nítida divisão, mas ainda existem duas formas de trabalho. Eu vejo, por exemplo, né, uma situação que, a partir do momento em que a gente trabalha juntos e
nós vamos ter um divisor aí de águas, né? Eu já escrevi a seu respeito há muito tempo que a gente viaja e você bota a gente no chão, né? É a função do produtor, né? É essa a função. Ó, Carlinhos entrou. Carlinhos é um parceiro que sempre trouxe projetos, ideias maravilhosas para que a gente conseguisse desenvolver, conseguisse produzir. E aí eu fico pondo no chão, o que é uma chatice para os artistas. É uma chatice, eu acho que é uma chatice desafiadora, né? Porque aí a gente vai, né? Temos que resolver, né? Temos que resolver a situação. Não tem como. Mas eu queria lembrar, assim, das suas primeiras produções, qual que você gostaria de destacar aqui para a gente? Nossa, nem lembro direito das primeiras. A primeira foi um super desafio, porque na realidade eu não entendia nada de teatro, artisticamente falando. Você me ajudou muito. Você também não estava numa função criativa, você estava numa função administrativa, mas você tinha uma bagagem realmente de teatro e me ajudou, que foi o Rinoceronte, que era um grupo, que esse grupo já era uma dissidência de um outro grupo, muita gente inexperiente que hoje está aí no mercado, parte deles com muito talento e sucesso, mas na época tudo era um caos. E o resultado realmente não foi dos melhores, né? Do ponto de vista econômico, então foi uma catástrofe, mas foi um hiper aprendizado, e principalmente foi um lançamento da Cavantan, que na época era Meller e Cavantan, porque quando nós abrimos, nós éramos duas sociólogas e educadoras, né, que era a Carmela Meller, parecia uma indústria bélica, segundo alguns amigos, e aí, assim, todo mundo passou a conhecer o trabalho da gente, porque realmente nós tivemos um sucesso muito grande na captação de patrocínio, e teve um grande lançamento o espetáculo, tanto que o único prêmio que o espetáculo ganhou foi um Colunistas, pela criação gráfica, que era lindíssima, do Dorinho. A gente teve outdoor na Paulista, giratório, quer dizer, era uma super mídia. Então, isso facilitou. E depois vieram outros projetos, sempre na área teatral. O Otávio Cariello, que está aqui, o Jonathan Harold também. O Otávio está lembrando a chatice que virou pioneirismo no uso de computadores da venda de ingresso. Porque... Você lembra das coisas que a gente atrasava o início dos espetáculos porque as pessoas queriam ver o programa? Não tinha público e mesmo assim atrasava. Porque, na realidade, o tema da nossa conversa, né, que é um pouco marketing cultural, como a gente não entendia nada disso, nós começamos por uma ideia na época, isso a gente está falando, tá, gente, de 86. Muita gente que está por aí não tinha nascido nesse período. E nós não tínhamos nenhuma informação e ninguém tinha. Então, a Carmela e eu partimos de um fato que é uma grande curiosidade, que nós imaginávamos assim: quem tem dinheiro para anunciar poderia se interessar por patrocínios. E nós partimos de procurar nas páginas amarelas, que também muita gente não tem a menor ideia o que sejam, era uma bíblia, eram 2 listas telefônicas só de empresas, produtos. Então, nós folhávamos aquelas páginas amarelas e procurávamos quem tinha anúncio grande, anúncio de página inteira, porque era caro, né? E fomos fazendo uma lista, porque nós imaginávamos procurar estas empresas. E aí a gente percebeu que a gente não ia chegar em lugar nenhum, e aí a gente começou a procurar mais coisas. E num determinado momento a gente resolveu parar para pensar o que era o rinoceronte, que produto era esse, a gente não tinha nem ideia da questão de produto, mas
era uma peça que falava da desumanização. Na época, as pessoas achavam que o computador, né, a máquina, ia desumanizar o homem. E também percebemos que, embora o Ionesco não sendo francês, ele era considerado um autor francês. Então, nós imaginamos que as empresas francesas poderiam conhecer a peça, conhecer o teatro de absurdo, que seria mais fácil. Aquele tempo, os CEOs, que também não eram chamados CEOs, eram das nacionalidades das empresas. Então, uma empresa francesa era gerida aqui no Brasil por um francês, então era um pouco mais fácil. E aí eu pesquisei, sei lá, as empresas francesas, ela pesquisou as empresas de informática ou vice-versa nas páginas amarelas. E um belo dia a gente percebeu que tinha uma que estava na minha lista e na lista dela, que era a BCBU, uma empresa francesa de informática. E ficamos super felizes com essa notícia durante o dia. No dia seguinte a gente ia procurar a empresa e eu segui para o ensaio. E aquela famosa sorte de principiante, que só aconteceu nesta vez na minha vida, nunca mais aconteceu, indo para o ensaio eu encontrei um ex-aluno meu, que tinha sido presidente do tal do Centro Cívico Escolar, na frente do ensaio, e ele falou, Soninha, me disseram que agora você não vai mais dar aula, você estava trabalhando com teatro. Ele já estava no mercado de trabalho, já tinha se formado. Aí eu falei que sim, falei, e agora vai dar certo, porque eu descobri hoje com a minha sócia uma empresa tal. Contei para ele qual era e ele me virou e falou assim, eu estou trabalhando em banco, eu sou gerente da conta deles, amanhã eu ponho você em contato com a pessoa. E depois, e a sorte de um principiante continuou, porque quando nós chegamos na BU e apresentamos a proposta, isso a gente só veio saber depois. Naquela semana eles tinham recebido uma informação que na França a BU havia informatizado todas as bilheterias dos teatros de Paris para venda de ingressos na FINAC. E aí eles resolveram fazer uma experiência de informatização da nossa bilheteria, no Teatro Taíbe, ainda com uma impressora matricial. Quer dizer, é um fato absolutamente louco, mas ele, na realidade, tem todo o princípio do que hoje a gente faz na busca de patrocinador, né? Que é alguma ligação com aquilo que eu vou propor que seja patrocinado. Falei demais. Pode me interromper, tá? Não, imagina. Aqui é um dos baratos aqui do Trem das Lives é que a gente não gosta de cortar as pessoas. Assim, Não, mas aí nós temos aí esses jornais aí que ficam... eu estava comentando ainda ontem, eu fico profundamente irritado quando falam assim, pede música no Fantástico e deixam rodar 30 segundos da música. Não vamos contar a história bonitinha. Eu gostaria de lembrar dois projetos seus aqui, né, nesse aspecto que é a idealização mesmo total, né, dois projetos que eu adoro, um deles eu participo, a gente vai começar a falar do outro, que é o Mestres do Futuro. Eu acho um dos projetos mais lindos que as pessoas todas devem conhecer. É um projeto que a gente deve batalhar para que ele seja mantido. E aí, vamos falar sobre Mestres do Futuro? Vamos, vai ser um prazer falar sobre ele. Caroline, acho que ainda está por aí. Caroline foi minha parceira, tanto na idealização como na execução. Nós fizemos 2 rodadas. Oi, Beto. Beto também está aí, delícia. Também. Oi? O Beto também. E o Mestres do Futuro foi um projeto que, na realidade, nós tínhamos um desafio, que era encontrar projetos para desenvolver em determinadas cidades e regiões, que nós tínhamos um patrocinador interessado nessas regiões, interessado na Lei Rouanet, que a gente que conseguiu explicar para eles e na realidade, colocar essa possibilidade, né, de desenvolver projetos interessantes sem pagar conta, porque o dinheiro é público, né, uma parte do imposto de renda, e nós não encontrávamos projetos na região, porque era interior do Pará, interior do Maranhão.
E aí, pensando, estudando, veio a possibilidade, é uma região que tem ainda artesania, artesanato, folguedo, e nós pensamos em trabalhar com esta questão. E aí desenvolvemos o Mestre do Futuro, que, na realidade, resgata a cultura popular, valoriza esses mestres que têm essa sabedoria, e que é uma sabedoria toda da prática, não tem nada registrado na maioria das vezes, e que quando essas pessoas morrerem, teoricamente, essas técnicas desaparecem com eles. Por outro lado, são cidades que não têm grandes opções de trabalho, e os jovens, para se manter, saem dali, ou todos vivem numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, nós pensamos, sim, em resgatar e valorizar a figura desse mestre, mas não única e exclusivamente fazendo um registro, como vários projetos que existem fazem, mas sim fazendo a transmissão desse saber para esses jovens em situação de risco, tanto social como econômico, como principalmente de deixar o lugar. Foi um super desafio, até pela distância, né, desses lugares conosco, pela dificuldade de estabelecer parcerias com o poder público, pelas pessoas ficarem desconfiadas quando nós chegávamos lá com essa ideia, inclusive os mestres, e o projeto vingou até porque nós tínhamos parceria de algumas pessoas dessa empresa, não era nem parceria, era quase que um voluntariado, que moravam na região, né, e nos ajudavam nisso. Quem quiser conhecer um pouquinho da segunda edição, tem um registro super interessante do Ação Global da TV Globo, que era antes do programa que depois foi comandado pela Sandra Nemberg, que também já saiu, mas se jogar Ação Global, Mestres do Futuro, foi um programa inteiro que eles fizeram da segunda edição, que foi da Estrada Real. Foram dias acompanhando o pessoal da Globo para fazer essa matéria. Eu acho que dá uma dimensão do programa, do projeto. Nós vamos deixar depois aqui o link do Ação Global para que as pessoas possam ver aqui nos comentários do vídeo, que vai ficar registrado. A Caroline Brito está dizendo que um projeto que fez diferença na vida de várias pessoas da região e transformou o meu olhar sobre a cultura. Caroline, eu me lembro, eu queria que você comentasse esse aspecto que eu achei maravilhoso. Eu tive numa final de um mestre do Maranhão, a gente estava bem pertinho do Tocantins, eu me lembro disso, e a gente teve uma festa de formatura, e as pessoas, assim, de uma maneira muito linda, a valorização do ser humano, né? O indivíduo, assim, era a formatura daquelas pessoas. Né? Você lembra desse tipo de situação que é maravilhoso nesse projeto? Né? O saber sendo transmitido e a pessoa valorizada. Na realidade, todas as entregas de certificado, né, a finalização das oficinas, era extremamente impactante nos dois projetos. Sempre a gente teve o patrocínio da TBE, né, nesses projetos todos e da Lupar. E assim, nós tínhamos um envolvimento muito grande desses mestres que se tornavam educadores, nem sempre eles tinham essa capacidade de passar o conhecimento, então a gente contratava ou um educador ou um agente cultural que podia fazer essa ponte. E na entrega dos certificados, normalmente era na abertura da exposição, porque os trabalhos feitos, eles circulavam depois numa exposição por todas as cidades onde o projeto havia passado. E, inclusive, os aprendizes poderiam, na sua cidade, vender a sua produção. Se eu não estiver enganada, você participou de uma
que era de cestaria, eu não tenho certeza se foi essa, mas acho que foi, que a mestra era Maria, extremamente pobre, vulnerável, ela morava com o marido e 5 filhos na casa da mãe, que tinha 2 cômodos. E com o projeto, com o valor irrisório que ela recebeu durante 4 meses, mas o reconhecimento na cidade que ela era uma mestra, porque a gente punha um banner imenso na porta da pessoa falando Mestres do Futuro, alguém de São Paulo foi lá e disse que ela era boa no que ela fazia, ela conseguiu vender a produção dela e comprou uma casinha. Um terreno e uma casinha, né? Tanto que ela virou notícia, teve matéria de TV em Imperatriz, tal, sobre isso. E na entrega dos certificados, tinham muitas mães, eram basicamente meninas naquela oficina. E tanto a mestra colocou essa situação, né? O quanto o projeto transformou a vida dela, como várias mães vieram conversar conosco, e eu lembro muito de uma das mães dizendo, olha, muito obrigada pelo projeto, porque com certeza retardou a entrada da minha filha, que tinha 13 anos, na prostituição. Vamos lá. O Carlos Moreno está dizendo que, Sônia, querida, é um privilégio ter você ao meu lado em todos os meus projetos desde sempre. Quer um parênteses antes de a gente continuar no ar para você falar do Carlos Moreno? Do seu parceiro, manda um recado para ele. Carlinhos, te amo, adoro trabalhar com você, adoro todos os projetos que você propiciou, que eu produzisse. Florilégio musical, né, em suas versões todas, desde o Arte Oculta, lá no comecinho foi um projeto delicioso de fazer, Carlinhos, Cristina, e com a direção de Elias, depois o Florilégio com Mira, Patrícia, Jonathan, Adriana, Ricardo, as pessoas foram... Elô, foram entrando, foram, né, passando pelo projeto. A gente vai ter agora uma terceira etapa aí, que é só online, mas infelizmente Carlinhos não está, mas Patrícia, Miri e Jonathan estão. E um dos projetos super lindos que o Carlinhos propiciou aí, o meu trabalho, foi no resgate do grupo de teatro dele, Pod Minoga, onde foi feito um livro, uma pesquisa lindíssima do Carlinhos, um livro maravilhoso pela editora Sesc, ainda está no catálogo, e uma exposição linda também no Sesc Pompeia. Quer dizer, nós fizemos muita coisa, mas todas deliciosas, e Florilégio foi um prazer imenso, porque nós tínhamos um público diferenciado, muitas apresentações gratuitas, muitas apresentações para um público de terceira idade que cantava, que curtia, que ria. E eu acho que a mágica de trabalhar com cultura é isso, né? Quer dizer, você vê não só ajudar a realização artística de alguém, mas principalmente ver o resultado, né? Tá ali acompanhando o dia a dia e vendo a alegria que isso propiciona, ou a emoção que isso propiciona para as pessoas. A Regina Célia está falando do orgulho, minha querida. A Caroline Brito está falando, ela deu um depoimento lindo, está se referindo àquela personagem do mestre. Isso. O Carlos está dizendo que nada disso eu teria feito sem você. Carlinhos, lindo. Eu queria voltar no Mestre do Futuro para comentar um aspecto para que as pessoas que estão aqui no centro, que não conhecem o projeto, né, dessa coisa muito especial, que, por exemplo, em Minas teve cursos para os sinos, né, para o pessoal das igrejas. Eu gostaria que você comentasse esse curso, que é um curso tão diferenciado, e algum outro curso bem diferente que o Mestres do Futuro tenha, que além dessa coisa comum, vamos dizer assim, né, mais corriqueira do artesanato, essa coisa muito específica, né, como tocar os sinos, né, das igrejas de Minas Gerais.
Então, como essa pesquisa era feita, a gente buscava realmente situações culturais em extinção. E a quantidade de igrejas em Minas, né? Você que é mineiro sabe, é uma coisa absurda, principalmente nessa região da Estrada Real. E é o tipo de ação que os jovens não se interessam, até porque eles não conhecem. E aí, nossa, sumiu agora o nome da cidade, Carol, ajuda aí. Nós tivemos a, a possibilidade de fazer uma oficina de sinos, né? Quer dizer, de como tocar os sinos, porque cada toque ele representa uma coisa. Então tem um toque que é fúnebre, um toque que é nasceu alguém, um toque que é Hora da para chamar missa. para missa, um toque para chamar São João del Rei, isso, Carol, obrigada. Para chamar para uma missa especial, para festividades religiosas. E isso é completamente estava se perdendo. Então, primeiro, nós ficamos muito em dúvida se daria certo, se não daria, mas acabamos topando e foi linda a oficina. Era ensurdecedora, porque, imagina, tinham vários sinos no mesmo espaço e eles iam aprendendo a tocar, enquanto não aprendiam era um barulho que não tinha tamanho. Depois nós tivemos parte dessas oficinas na igreja, e assim, a gente sempre também tinha que lidar com risco, porque aí tem que subir a torre da igreja, tal, mas foi ótimo. E assim, foi absolutamente lindo, porque no caso da cerimônia de encerramento deles, de formatura deles, a gente teve uma missa que foi que foi feita na igreja principal de São João del Rei, para a formatura deles, e os sinos de todas as igrejas tocaram simultaneamente, e em uma das igrejas foi um dos formandos, porque ele já estava trabalhando. E vários trabalharam, vários conseguiram empregos nas igrejas. Então, assim, foi absolutamente lindo esse trabalho. Além disso, a gente teve, lá no Pará e no Maranhão, nós tivemos do Bumba, uma oficina de Bumba Meu Boi, nós tivemos oficinas de outros folguedos, assim, super interessante. Em Ouro Preto, a gente teve uma oficina de uma boneca que era feita com bucha, e a bucha era plantada no quintal da oficineira, da mestra. Era super interessante. Era uma bonequinha, né? E era feita toda com material que eles cultivavam. Outra oficina também maravilhosa foi em Ouro Preto, de restauro de pedra-sabão, porque imagina o que tem de pedra-sabão naquela cidade e não tem gente para trabalhar. Tanto que foi uma oficina com uma parceria com a universidade. A oficina foi ministrada lá dentro. A de boneca foi em Glaura. Glaura, na realidade, é um subdistrito de Ouro Preto, né? Ela tá me ajudando aqui, Tarrafa, em Açailândia. Deixa eu falar de Tarrafa, que é super interessante. Eu fui com você. Em Nós Açailândia. fomos em vários lugares. A de Tarrafa foi super interessante, porque o mestre... morava uma família toda grande, né? Juntinho ali. E nenhum dos filhos nem netos quis aprender tarrafa a vida toda. E quando nós chegamos com a oficina, um dos meninos que se inscreveu para fazer a oficina foi o neto do mestre, que a vida inteira viu o cara fazer e nunca quis aprender, e ele aprendeu. Carol tá lembrando aí de várias, a de Itabiri, que era do pastel de angu, que é um pastel que as escravas faziam e escondiam a carne dentro, super legal.
E de Ouro Preto, então, teve essa de restauro, né, de pedra-sabão, trabalhar com pedra-sabão, e tinha todo tipo de aprendiz, assim, desde arquitetos, estudantes de arquitetura, até pessoas que mal tinham algum estudo. E teve uma que foi super interessante também, que foi de tapete de arraiolo. E essa de tapete de arraiolo, além de ter muitas inscrições, o espaço onde era feito era na frente de um ponto de ônibus. E aí, o pessoal que passava de ônibus e parava naquele ponto via aquela gente fazendo. Então, foi uma oficina que a gente teve, inclusive, que repetir, porque cada vez mais gente ia lá procurar. E, ao mesmo tempo, quem não ia procurar uma vaga, queria comprar o tapete. Então, os meninos venderam, e tinha muito menino fazendo oficina, o que era interessantíssimo. Conselheiro Lafayette, aí, Carol. Assim, gerava renda de imediato, porque além da grana que eles ganhavam, que era pouquinho, né, como ajuda de custo, eles vendiam o material rapidamente. Bom, falei muito de mestres, mas assim, conheçam o projeto, é um projeto que a gente pretende repetir, por uma série de razões, inclusive da dificuldade de aprovação na Lei Rouanet, a gente deu uma parada com ele, mas com certeza nós vamos voltar com esse projeto. E aí vamos falar sobre o Arte na Comunidade? Nunca ouvi falar desse projeto. Alguém está perguntando aí se eu trabalhei com cinema. Eu trabalhei sim, depois eu falo sobre isso. Flávia Oliveira, a gente já te responde, Flávia. Vamos falar só um pouquinho do Arte na Comunidade, porque eu tenho curiosidade sobre esse assunto. O Arte na Comunidade, ele também surgiu dessa necessidade de nós trabalharmos nesses municípios do interior do Pará e do Maranhão. E aí resolvemos criar um projeto que pudesse passar por essas cidades. Aí eu chamei o Valdo Rezende, não sei se vocês conhecem, que tão louco como nós, topou a empreitada e escreveu um projeto super interessante a partir de uma pesquisa, que foi um espetáculo teatral, usando uma série de informações culturais dessas cidades, que acho que eram 14, se eu não me engano, e fez o casamento do Pará e do Maranhão, inclusive usando, né, o nome de personagens que tinham ligação com esses locais e usando uma lenda local. Então a heroína, um pouco antes do seu casamento, é sequestrada. E aí você tem o noivo, para conseguir resgatá-la, tinha que praticamente passar por uma gincana e passar por essas cidades todas, com inspiração, obviamente, em Câmara Cascudo e tal, e ele ia enfrentando provas e contando essas características locais até que ele conseguia resgatar a sua amada Nazaré e se casavam. Foi uma maluquice, porque nós trabalhamos com uma equipe todinha de Belém, inclusive a direção e produção local do Emmanuel Freitas, música de lá, todo o material gráfico desenhado lá. A ideia era realmente gerar empregos artísticos com uma regularidade, com uma estrutura muito parecida com a de São Paulo lá. E aí viajamos e fazíamos esse projeto por uma semana em cada uma dessas cidades, e nós carregávamos mesmo uma estrutura que era uma parafernália, porque era feito na praça. Então nós tínhamos uma tenda imensa, que tinha palco, tinha cadeira para o pessoal, porque imagina o sol, né? Não dá para assistir na praça sem cobertura. Então era realmente muito grande, eu não tenho nem ideia, acho que dava mais de 30 e poucas pessoas viajando, e nós ficamos 2 anos fazendo
porque fazia, parava, e as loucas, né, da Cavantan falando, pessoal, precisa de nota para tudo. Então, quantas vezes nós chegávamos numa cidade e nenhum restaurante emitia nota fiscal, nenhum. Então, a gente fazia um acordo no hotel, o hotel incluía as refeições na nota fiscal do hotel, que nós fazíamos em outro lugar, porque o hotel não tinha cozinha, e aí o dono do restaurante vinha no hotel, o hotel pagava, era uma loucura total. O produtor ligava e falava, olha, inundou tudo aqui para eu atravessar para o outro lado só se eu alugar um jegue, mas ele não tem nota fiscal. E assim por diante. E nós fizemos essa primeira edição do Arte na Comunidade, que na realidade trabalhava com atores e técnicos de Belém, não era de cada uma das cidades. Depois ele, né, virou um Arte da Comunidade um pouco diferente, quando nós fizemos em outras regiões, e aí os artistas eram de cada região. Aí o Valdo enlouqueceu ainda mais, porque cada um dos artistas na comunidade trabalhava uma região, e aí ele tinha um primeiro espetáculo ou dois para cada cidade, e depois um que unia todas as cidades, mais uma amostra. Foram outros projetos enlouquecedores e que deram super certo, e que a gente vai retomar novamente. Inclusive, a gente está tentando fazer o Mestres do Futuro aqui em São Paulo, na periferia da cidade de São Paulo. A gente está tentando captar aí via Promac, que é uma lei municipal. A gente tem arte na comunidade para fazer também, buscando recursos de Promac e lei estadual. Então, a gente está sempre tentando novas etapas desses projetos. Você me propiciou uma experiência quase única, se eu for considerar alguns autores de teatro brasileiro, né? Eu queria saber quem é que estreou em Santa Maria do Pará, em Canápolis, entendeu? Prata, Ituiutaba, né? Cruzeiro, né? Qual autor brasileiro? Foi maravilhoso. Obrigado por isso, pela essa experiência, e vamos continuar, se Deus quiser. O Carlinhos Moreno, super gentil, dizendo que nós somos uma dupla fantástica, imbatível de heróis culturais. O programa é fantástico. Vamos falar um pouquinho. A Flávia Oliveira tem um blog sobre cinema, apaixonada pelo tema, e ela ficou curiosa em saber se você já trabalhou com cinema ou tem interesse. Eu tive uma experiência em cinema deliciosa, mas que não me motivou a continuar por uma série de questões. Na época do Collor, muitos cineastas, com o fechamento da Embrafilme, se voltaram para teatro. E aí eu conheci um cineasta maravilhoso, um diretor maravilhoso, que é o Djalma Limões Batista, porque ele dirigiu e produziu, junto com Edson Celulari, Calígula, que nós estreamos em 91, se eu não me engano, aqui em São Paulo, que foi um espetáculo que marcou época, porque era uma produção imensa. Eu era contratada deles, não era uma produção da Cavantan, e um espetáculo teatral que inclusive usava recursos audiovisuais, que para a época, né, era um desafio. Foi um desafio em todos os sentidos, porque era uma produção realmente gigantesca, e essa produção acabou viajando o Brasil por 2 vezes. Nós subimos e descemos, inclusive numa das turnês foram 3 meses sem voltar para casa. Começamos em Manaus e terminamos em Porto Alegre. 20 pessoas. Diga. Eu quero lembrar um aspecto para o pessoal entender o que é o trabalho de uma produtora. Qual era o tamanho dos espelhos deste espetáculo? Tinha uns espelhos gigantescos.
Eles eram espelhos gigantescos. Eu não vou lembrar o tamanho deles, mas era absurdamente grande. Quem conhece o Teatro Sérgio Cardoso, eles faziam, né, um semicírculo para a gente fazer ali o Império Romano. Acho que nós tínhamos 8 espelhos, se eu não me engano. E eles eram duplos, muito pesados, era um vidro duplo que com luz de um lado ele virava espelho, com luz do outro lado ele virava uma tela de projeção. Ele tinha uma tela no meio deles. A Blindex desenvolveu por encomenda, foi patrocinadora no cedendo esses espelhos, e eles eram pesadíssimos. Na realidade, nós saímos de São Paulo com 6 toneladas de cenário nos anos 90, né? Quer dizer, uma coisa completamente louca. Nós saímos de São Paulo com 3 caminhões, que também era uma permuta de uma transportadora chamada Confiança. Depois a gente conseguiu diminuir algumas coisas, uma cúpula, o piso inclinado a gente foi diminuindo, mas sem perder a qualidade do espetáculo. Tanto que eu ouvi coisas que realmente me fascinaram e me fizeram pensar cada vez mais em continuar como produtora, continuar como gestora, encontrando soluções, que foi o público em Belém vir agradecer que tinham assistido o espetáculo no Rio ou em São Paulo, pessoas, e quando nós chegamos a Belém, eles agradecer por nós termos respeitado o público e levado o espetáculo na íntegra. Ele não estava mais na íntegra, mas não se notava, ou seja, artisticamente ele estava na íntegra. Nós tínhamos nos desvencilhado do que não tinha efeito e que lotavam 2 caminhões, né? E aí conseguimos viabilizar e levar esse espetáculo por tanto tempo, principalmente pela garra do Djalma e do Edson, que realmente foram 2 heróis. Foi o único diretor que eu trabalhei que assistiu todas as apresentações dos espetáculos. Ele viajava e fazia ensaio, os ensaios antes de cada estreia na cidade eram ensaios pesadíssimos, nada fora do lugar. Era realmente maravilhoso. E o Djalma é um cineasta. Então, durante essa turnê do Calígula, ele foi desenvolvendo uma ideia de um filme que ele tinha há muito tempo, e até pela falta de recursos, pelo desmonte do cinema na época, e pelos laços afetivos que nos ligaram nesses 2, 3 anos aí de Calígula, grande parte da equipe, que era uma equipe de teatro, trabalhou nesse filme, Bocage e o Triunfo do Amor, que ganhou o primeiro prêmio Resgate do Cinema Brasileiro. E eu fiz a direção de produção, e foi um aprendizado imenso de cinema, né? Um filme, de novo, épico. Nós filmamos em, acho que 7 estados no Brasil, eu não lembro mais, 5 cidades em Portugal, tudo com um orçamento mínimo, filmando, parando, e um filme, realmente um filme de arte, que para a época não tinha nenhum mercado no Brasil. Eu recebi outros convites, um que eu me arrependo até hoje de não ter realizado, foi para fazer a direção de produção do Madame Satã, quando ainda estava, sei lá, no 2º ou 3º tratamento, mas como eu já tinha produtora, como eu tinha o envolvimento com teatro, como eu sempre adorei trabalhar com formação de produtores, cinema não dá para você conciliar tudo isso. E eu abri mão do cinema, uma pena, tenho vontade de voltar, não sei se um dia eu consigo, mas é uma estreia por dia. É uma estreia por dia e é delicioso. Óbvio que hoje existe até, hoje nem tanto, mas há alguns anos atrás até existia uma possibilidade maior de financiamento dos filmes do que de teatro, mas eu não participei em nenhuma produção nesse período. Então, você falou em formação, vamos para os cursos, a formação de produtores.
eu andei pilotando, você tem mais de 80 turmas, deve ter beirando 90 turmas de marketing cultural, tendo já lecionado marketing para o Brasil inteiro. Eu gostaria de dois aspectos. Se você falar sobre o curso, né, a importância desse curso, né, porque a gente encontra nem sempre entre os patrocinadores a pessoa formada para a arte. Então, essa questão de uma pessoa de arte dando curso de marketing cultural. Né? E também ver esse aspecto do curso, né, na formação dessas pessoas todas, em relação à Lei Rouanet, né? Dando uma ênfase para as leis de incentivo. Então, os cursos surgiram na minha vida de uma forma muito espontânea. Eu tinha uma sede da Cavantan que era lá na Barra Funda, que lá, inclusive, que a gente ensaiou a história de Lampião Júnior e Maria Bonitinha, né, Walter? Maria Cláudia está aqui dizendo, Maria Cláudia está dizendo aqui que foi uma das alunas. Querida Maria Cláudia. Foi uma das alunas e foi uma das colaboradoras mais brilhantes lá na Cavantan. Muitas saudades, Maria Cláudia, vontade de te ver, de te abraçar, e seria maravilhoso trabalhar de novo juntos. E os cursos, esse espaço que nós tínhamos lá na Barra Funda, a gente locava muito para cursos artísticos, curso de teatro, curso de interpretação, diversos cursos. E aí alguns amigos, principalmente atores, diretores, começaram a falar: Sônia, por que você não dá um curso para a gente de produção cultural, principalmente de lei? E aí eu fiz uma primeira turma em 95 e não parei mais. Na época, nós não tínhamos profissionais que davam curso, praticamente era só eu, a louca, e eu sempre gostei muito de dar aula, tinha essa experiência, adoro lecionar, adoro falar. Então, eu fui montando um primeiro curso, acho que foi de produção teatral, depois de marketing cultural, de lei, e um curso que o primeiro formato dele era de uma semana ou de 5 aulas em 5 semanas, ou era uma turma intensiva, onde tinha um pouco da visão inicial da produção, passando por tudo isso, quer dizer, passando pelo planejamento, que é uma coisa que quase ninguém faz, a elaboração do projeto, passando por como apresentar o projeto para as empresas, né, um pouco do marketing cultural e das leis de incentivo. Então, a municipal, a estadual, que na época nem tinha, eram os editais, e a federal, passando também um pouquinho pela lei do audiovisual. E eu recebia muita gente de outros estados e de outras cidades, principalmente nos 2 cursos de férias, porque julho nós fazíamos uma turma e janeiro outra. E aí, muita gente que vinha fazer, às vezes até era um gestor na sua cidade. E aí eu comecei a receber convite para ir para os lugares. Circulei muito, assim, eu não parava, foram muitas turmas, teve ano que foi uma loucura. E principalmente porque em alguns momentos começaram a abrir concursos. E aí as pessoas pediam para montar um curso para passar no concurso e assim por diante. Felizmente, muita gente que está aí no mercado hoje com bastante sucesso passou por mim. É muito engraçado porque às vezes eu vejo uns currículos, falo, olha, né, inclusive assim, secretários de estado ou de prefeitura de outras cidades, que eram super jovens e fizeram um curso na época. Eu tive o prazer de dar a disciplina de marketing cultural nos cursos regulares que tinham em Belo Horizonte, gestão cultural no Palácio das Artes, e assim foi, né? E de vez em quando ainda faço. Hoje o Egberto ficou tentando me convencer aí a fazer
online, tenho feito algumas palestras, até como contrapartida de alguns projetos de Aldir Blanc, mas talvez aí pense fazer... Egberto me convenceu. A Cláudia Bowman está dizendo que todos os profissionais de marketing precisam fazer o curso. Eu também concordo, é imprescindível. Eu não posso deixar de te fazer essa pergunta. Como é que você se sente quando você ouve o pessoal falando groselha, para ser o mais leve possível, sobre as leis de incentivo? Olha, é muito triste, né? Porque, assim, a gente tem uma desinformação que ela não é só sobre a lei, é uma desinformação sobre o fazer artístico e principalmente sobre a gestão da produção cultural. Então, quando alguém vê uma nota falando que um projeto XYZ foi autorizado a captar, sei lá, 500 mil, 1 milhão na lei de incentivo, 200 mil, sei lá, independente do valor, a pessoa entende que o governo está passando para a mão do artista aquele valor para ser uma remuneração dele. E isso é um desconhecimento do fazer cultural, principalmente pessoa que não vai ao cinema, pessoa que não vai ao teatro, pessoa que não entra numa exposição. Então, aí você se aproveita politicamente dessa questão para combater o pensar, para combater o fazer cultural, para combater a atividade que possa abrir cabeças, né? Porque é isso, uma atividade mais livre, uma atividade que possa retratar de várias maneiras o país. Porque, por exemplo, o Mestre do Futuro, ele não tem uma crítica ao governo, mas ele expõe a vulnerabilidade e o quanto as tradições de um país estão morrendo. Ele não tem este primeiro objetivo, ele não é um projeto de denúncia, mas ele expõe, tem como. Então, o que acaba acontecendo é que não se tem ideia que, primeiro, quando um projeto é aprovado ele tem que bater de porta em porta das empresas para obter esse dinheiro. Esse dinheiro não vem do governo. É a empresa patrocinadora que deixa de pagar um imposto para o governo. É ela que está se beneficiando. Porque, além de ela não pagar esse imposto, o incentivo fiscal, ela tem uma visibilidade. Incentivo fiscal existe para todas as áreas. A geladeira branca é mais barata porque tem incentivo fiscal. Carro popular é porque tem incentivo fiscal. Só que quem fabrica a geladeira não tem que fazer uma contrapartida. Nós temos que fazer uma contrapartida. E, obviamente... E uma prestação de contas absurda. Que tem que dar um jeito de o dono do jegue emitir uma nota fiscal para o projeto, senão tem que pagar o jegue do bolso, porque se não tiver a nota fiscal, não entra na prestação de contas. E aí, principalmente, o projeto aprovado por 500 mil, raríssimas vezes capta os 500 mil integralmente, ele capta menos. Capta e tem que pagar tudo, absolutamente tudo, dentro de um orçamento aprovado inicialmente pelo órgão que aprovou o projeto. Então, se eu disse que o Valdo Rezende, como diretor, vai ganhar X, ele não pode ganhar Y. E para ele ganhar X, ele tem que emitir a nota fiscal. E não é só ele que vai receber. Todo mundo que trabalhou no projeto, toda a divulgação, toda a parte contábil, o contador, o advogado, o xerox, o transporte, é tudo. Então, na hora que você soma, realmente, a parte artística é a que menos recebe. Inclusive, tem limites. Né? Então, se eu quiser contratar, se o Valdo cobrar uma fortuna, eu vou ter que pagar uma parte do meu bolso, porque a lei limita o teto máximo. Então, na realidade, gente, tudo que está aí é uma grande mentira. E pior, nós estamos hoje numa situação em que inúmeros produtores tiveram todo esse trabalho,
conseguiram captar, as empresas confiaram nesses projetos e desde setembro, agosto do ano passado, tem verba captada que ainda está na conta de captação. Depois que a gente consegue patrocinador, ainda tem mais uma etapa de aprovação do projeto. E só depois a Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal passa para que eu possa gastar, de acordo com o projeto aprovado. Nós mesmos temos um projeto, que é a terceira edição, que a Visa está patrocinando, exatamente pelo sucesso da primeira e da segunda. O patrocinador depositou esses recursos em dezembro e até agora os recursos estão presos. Então, nós não podemos executar um projeto que nós criamos, que nós conseguimos o patrocínio e que emprega a gente pelo Brasil inteiro. Então, por favor, antes de repetir qualquer bobagem que vocês escutem sobre incentivo fiscal, tente ver todos os lados da questão. O Fernando Brengel está dizendo que só a Sônia para desenrolar a Lei Rouanet. Egberto Simões está dizendo que você é melhor, muita gente vendendo o curso Groselha na internet. O Dedeco entrou aqui, nosso querido André Santos, Dan Rosseto, Eliane De Faveri, não desculpe, não consegui perceber o nome total. A Maria Cláudia está dizendo que é a melhor maneira de explicar a sua. Eu falo regularmente a importância das leis de incentivo à cultura e é impressionante a desinformação sobre o tema. O curso e a lei, né, e todas essas questões supõem uma gestão ferrenha, e a gente parte agora para a nossa finalização aí dessa conversa, porque o tempo urge, né? Infelizmente, Sônia Cavantan é papo para semanas de conversa. Gestão na pandemia, e eu gostaria de deixar registrado aqui que Sônia Cavantan propiciou trabalho para milhares de pessoas ao longo desses anos todos, e agora, nessa situação de pandemia, ela faz das tripas coração, está arranjando trabalho para algumas pessoas, entre elas eu lindo aqui, né? Vamos falar, o que você está fazendo nessa pandemia, Sônia Cavantan? Olha, o primeiro momento foi aquela situação, tudo vai passar logo, então você vem para casa e vai ler, fala, ai que gostoso, vou ler, vou catalogar meus livros, e aí você vê que nada é desse jeito, né, que a coisa ia longe. O ano passado nós tínhamos já na conta de movimento o patrocínio do segundo Quem Prospera Sempre Alcança, que era uma circulação, que é um espetáculo maravilhoso, escrito e dirigido pelo Leonardo Cortez, que a gente faz em praça, gratuito, o Jair e o André, o Dedeco são os atores, e que, além de divertir, além de ser teatro, passa aí as questões de organização financeira, principalmente para quem vai enfrentar o desemprego através de um empreendedorismo. É bem popular o espetáculo. E nós tínhamos a possibilidade de fazer essa turnê, e aí adaptamos o projeto, submetemos ao Ministério, à Secretaria que aprovou, para fazer uma turnê online. E aí foi um desafio. Nós fizemos as apresentações para cada cidade, então nós íamos para o teatro, gravávamos, não, fazíamos uma transmissão online mesmo, direcionada para aquela cidade, com um produtor local contratado na cidade para gerar público, com adaptações do espetáculo, falando de locais da cidade, de comida da cidade, etc, etc. E depois fazíamos mais duas via stream daquela apresentação, com o Dedeco e o Jair conversando com o público ao final. Foi um aprendizado, né, e conseguimos fazer, e aí entramos em todos os editais possíveis e imaginários aí de Aldir Blanc, tivemos sucesso em alguns, e aí com isso nós fizemos
A produção veio da prefeitura, que a gente ganhou do Maria Alice, edital Maria Alice Vergueiro. Nós produzimos o infantil Casa Estranha, que foi uma ideia que a Isadora Petrin e o Conrado Sardinha trouxeram para nós, de trabalhar com a questão do medo, inicialmente até do terror, e aí ficamos no medo com crianças. O Léo escreveu também e dirigiu, e foi ensaiado pela internet, né? Pelo Zoom, até que depois criamos coragem, fizemos aí uma etapa de ensaios presenciais e estreamos online. Gravamos o espetáculo e estamos fazendo as apresentações. Outro prêmio que a gente ganhou da Aldir Blanc foi pelo histórico de produções teatrais da Cavantan, e aí propusemos uma circulação de Um Presente para Ramiro, que é um espetáculo escrito e dirigido pelo Valdo, que estreou em 2018, e a ideia era circular pelo interior. Então, a nossa ideia era, com esses recursos, fazer as cidades menores gratuitamente e colar numa cidade maior que pudesse comprar o espetáculo, ou para a cidade, ou vender bilheteria, ou vender para escolas. Infelizmente, a pandemia não acabou, e nós adiamos ao máximo, porque a ideia era fazer dessa forma, e aí, vendo que ela não teríamos como fazer isso até o final do ano, também fomos para o online. Valdo dirigiu novamente, até porque a gente teve uma substituição do Arduin pelo Will. Gravamos aí a semana anterior e vamos começar a fazer as apresentações para a cidade de forma online. Então, a gente está tentando encontrar formas, né, de continuar trabalhando. Produzimos o Folia Sertaneja, que é um prêmio que a SIC, do Carlos Moreno, ganhou também pelo histórico de teatro, e estamos aí tentando inventar caminhos e gerar emprego. Quer dizer, a Cavantan não trabalha sozinha, né? Com certeza. Sônia, infelizmente, a gente tem que terminar, tá? Mas eu gostaria que você... Primeiro, te agradecer pela participação aqui no Trem das Lives, dizer para o pessoal que esse vídeo vai ficar gravado, essa live vai ficar gravada e disponível. Nós informaremos todos os espetáculos da Cavantan, todo o trabalho, deixaremos nos links aqui dos vídeos. Mas eu queria que você me contasse um sonho. O que você sonha produzir antes de você dizer tchau para a gente? Tem algum sonho que eu quero produzir? Eu sonho produzir algumas coisas, né? Um musical brasileiro, eu tenho vontade de produzir um musical. O último curso que eu dei foi de produção no curso de teatro musical do SESI, aí eu fiquei mais envolvida ainda com essa questão do musical, que era uma coisa que eu, na realidade, não tinha um amplo desejo. Eu sonho em produzir Shakespeare para adolescente, eu acho que isso é uma coisa que eu ainda não fiz e eu quero fazer. E eu gostaria muito de voltar um pouco à música, que eu parei algum tempo de trabalhar com música. Mas eu acho que os sonhos mais imediatos, o mais imediato, é fazer uma nova edição do Mestres do Futuro. Que eu acho que esse é o projeto, talvez, do coração, pelo resultado dele. E retomar concursos de arte que a gente já fez para público em geral. Tem muita coisa, muita coisa. Eu espero, principalmente, continuar conseguindo aí os parceiros, os patrocinadores, para poder fazer tudo isso. Né? É por aí. Contar com o talento de todos vocês para continuar iluminando aí e levando cultura para o povo brasileiro, que eu acho que é fundamental. Quando eu troquei educação por cultura, era essa a ideia, né? De forma que também fosse de formação, e eu pretendo continuar fazendo isso. É muita coisa para fazer, não tem um sonho só, ainda bem.
Graças a Deus. Eu fico feliz em estar ao seu lado, de ter vivenciado alguns momentos legais das nossas vidas, né, nesses últimos anos todos. Te agradeço. Deixo boa noite aqui para o Carlos Moreno, para a Márcia Vanessa, Flávio, Regina Guarantani, Lília Sarquis, a Marília entrou aqui também com a gente, a Maria Cláudia, todo o pessoal que passou. Obrigado, boa noite para a Marina, beijo para a Marina, beijo para você, Sônia. Sônia, eu vou deixar você dar o último beijo para o pessoal, só depois que eu vou desligar, tá bom? Tá bom. Gente, beijo, muito obrigada. Eu não consegui ver todo mundo que entrou, porque eu não enxergo direito com o celular longe, mas depois eu vou agradecer pessoalmente, tá? Muito, muito, muito obrigada. E voltem a consumir cultura, tá? O público vai ser fundamental nesse momento, não só os patrocinadores. Obrigada, amo vocês. Beijos, beijos, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.